Bom, aqui a gente tem uma questão de formação de imagem através do instrumento óptico, uma lente convergente, tá bom? Aonde que ele quer que a gente determine a razão entre a distância focal e a distância do objeto à lente. Então, olha só, a gente sabe que 1 sobre f é igual a 1 sobre di mais 1 sobre do, tá bom? Então, ele informou que a imagem é virtual pelo fato de ser direta e ela é maior, já que tem o dobro do tamanho. Então, ele está querendo dizer que a ampliação da nossa imagem vale 2. A ampliação é a razão entre o módulo da distância da imagem à lente sobre a distância do objeto à lente, tá bom? Então, vou fazer a substituição aqui para a gente conseguir descobrir qual que é a relação entre DI e DO. Então, ó, fazendo isso, a ampliação vale 2, o DO passa para lá multiplicando. Percebemos, então, que o módulo do DI é o dobro do DO. Esse DO ele chamou de P. Então, ali na minha expressão, o DI eu vou substituir por 2DO, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui, DI é igual a 2DO. No nosso caso, é negativo, porque a nossa imagem é virtual. Então, ficou aqui 1 sobre F é igual a menos 1 sobre 2DO mais 1 sobre DO. Ele pediu para a gente chamar DO de P. Então, vou substituir. Ficando, então, 1 sobre F é igual a menos 1 sobre 2P mais 1 sobre P. 1 sobre F, então, vai ser o mínimo de 2P e P é 2P. 2P por 2P dá 1 vezes menos 1, menos 1. 2P por P dá 2 vezes mais 1, mais 2. A razão, então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 2P. Para tirar a razão entre F e P, multiplicando cruzado, vai ficar F sobre P igual a 2. Tranquilo? Então, a letra A gente resolveu aqui encontrando a razão entre F e P. Fechou? Então, essa é a resposta da letra A. Vamos fazer a letra B. A letra B, então, está querendo saber qual que vai ser o aumento da nossa imagem agora, quando preenchido com água e sabendo que o nosso foco será 2,5 vezes maior do que o anterior. Então, vou colocar aqui, ó, 1 sobre F', porque é o foco agora com a lente mergulhada na água, igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Por que a gente vai fazer essa equação? Porque a gente sabe que a ampliação é o módulo de DI sobre DO. O DO a gente já sabe que vale P, mas eu tenho que saber quanto que vale o DI, tá bom? Esse DI a gente vai achar também em função de P. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, o nosso F', o enunciado diz que vale 2,5 vezes a distância focal da situação anterior, que a gente chamou de F. Então, vai ser 2,5F. Mas lembra que a razão, vou colocar aqui do cantinho, ó, do F sobre a distância do objeto era 2? Então, eu posso falar que o F do antes era 2P. Então, no lugar deste F, vou substituir por 2P. Ficando, então, que o nosso F' vai ser 2,5 vezes 2P. Ok? Então, achei o F' em função de P. E o nosso DO é igual a P, porque a posição do objeto em relação à lente não mudou. Ele falou para a mesma posição da lente e do objeto. Então, continua sendo P. Fazendo a substituição, vai ficar, então, 1 sobre 5P, 2,5 vezes 2P, é igual a 1 sobre DI, que queremos descobrir, mais 1 sobre DO, que ele pediu para chamar de P. Então, isolando o DI, vai ficar 1 sobre DI igual a 1 sobre 5P
menos 1 sobre P. Passou do outro lado da igualdade, vai diminuindo. Então, 1 sobre DI vai ser igual. O mínimo de 5 e P vai ser 5P. 5P por 5P vai dar 1 vezes 1, 1. Menos 5P por P vai dar 5, multiplicando 1, 5. Então, o que a gente descobriu aqui? Que o DI é igual a 5P sobre 4, né? Só a gente multiplicar cruzado aqui, chega nesse resultado. Ok? Bacana, já achamos o DI. Então, a gente substitui aqui para resolver. Lembrando que aqui é menos, né? Porque a nossa imagem produzida vai ser uma imagem virtual, de acordo com os cálculos aqui. Tá bom? Continuando a nossa resolução, vai ficar o seguinte. A ampliação vai ser o módulo de DI, então eu não vou preocupar com o sinal. 5P sobre 4 dividido por P. Divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Cancelo este P com este P. A nossa ampliação vai ser 5 sobre 4. A ampliação, então, vai ser igual a 1,25. Então, nessa segunda situação, a nossa imagem vai ficar 1,5 vezes maior do que o tamanho do nosso objeto.